Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. E nós estamos meditando no Evangelho de João. Hoje nós estamos terminando o capítulo 10. Nós vamos fechar então dos versículos 33 aos versículos 42. Então, o fechamento da festa da dedicação, aonde o povo rejeita Jesus. E diz assim a palavra de Deus: Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se eu não faço as obras do meu Pai, não acreditam em mim. Mas se faço, vocês não creem em mim. Creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início. E ali então ele permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Aqui, o Senhor Jesus citou o Salmo 82, versículo 6. Ele recitou aos judeus, ele mencionou como uma parte da lei. Em outras palavras, foi extraído do Antigo Testamento que reconheciam como palavra inspirada de Deus. Eis o versículo completo. Eu disse: sois deuses? Sois todos filhos do Altíssimo? O salmo foi endereçado aos juízos de Israel, que eram chamados de deuses, não porque eram realmente divinos, mas porque representavam Deus quando julgavam o povo. A palavra hebraica para deuses, Elohim, é literalmente poderosos, e pode ser aplicada a figuras importantes como os juízes. Pelo restante do salmo é evidente que eram somente homens e não divindades, pois julgaram injustamente, mostraram acepção de pessoas e perverteram a justiça. O Senhor, então, usou esse versículo de Salmos para mostrar que Deus usou a palavra deuses para descrever aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus. Em outras palavras, esses homens eram porta-vozes de Deus. Deus falou à nação de Israel por meio deles. Eles manifestavam Deus no seu lugar de autoridade e juízo, e eram autoridades a quem Deus ordenara. E a Escritura não pode falhar. Disse o Senhor, expressando então a sua convicção da inspiração das Escrituras do Antigo Testamento. Ele fala delas como escrituras infalíveis, que devem ser cumpridas e que não podem ser negadas. De fato, as próprias palavras das Escrituras são inspiradas, não somente os pensamentos ou as ideias. Seu argumento inteiro é baseado na única palavra, Deus. O Senhor estava argumentando do menor ao maior. Se juízes injustos foram chamados deuses no Antigo Testamento, muito mais direito ele tinha de dizer que era filho de Deus. A palavra de Deus veio a eles, e ele era a própria palavra de Deus, o verbo vivo, o logos de Deus. Eles eram chamados deuses, e ele era Deus. Nunca poderia ser dito deles que o Pai os santificara e os enviara ao mundo. Nasceram no mundo igual a todos os outros filhos de Adão caído. Mas Jesus, ele foi santificado por Deus Pai desde a eternidade para ser o Salvador do mundo. E ele foi enviado ao mundo desde o céu, aonde sempre habitou com o seu Pai. Consequentemente, Jesus tinha todo o direito de afirmar igualdade com Deus. Ele não estava blasfemando quando afirmou ser o Filho de Deus
igual ao Pai. Os judeus mesmos usavam o termo deuses para referir-se aos homens corruptos que eram simplesmente porta-vozes ou juízos de Deus. Muito mais ele poderia reivindicar o título que realmente era e é Deus. Mais uma vez aqui, o Salvador apelou aos milagres que ele realizou como prova da sua divina comissão. Porém, observe a expressão as obras de meu Pai. Milagres em si não são prova de divindade. Lemos na Bíblia de seres maus com o poder, às vezes, de realizar milagres. Mas os milagres do Senhor eram obras do seu Pai. Elas provavam que ele era o Messias de maneira dupla. Primeiro foram os milagres que o Antigo Testamento profetizou que seriam realizados pelo Messias. Segundo, foram os milagres de misericórdia e compaixão, obras que beneficiaram a humanidade e que não seriam realizadas por uma pessoa má. Já o versículo 38, ele foi parafraseado proveitosamente. Se faço as obras do meu Pai, então, apesar de não serem convencidos pelo que digo, sejam então convencidos pelo que faço. Mesmo se resistirem à evidência das minhas palavras, cedam à evidência das minhas obras. Dessa maneira, aprendam a reconhecer e crer que eu e meu Pai somos verdadeiramente um, Ele em mim e eu nele. E é o que afirma então ser o Filho. Não falo nenhuma blasfêmia. Outra vez, os judeus reconheceram que, em vez de negar as alegações anteriores, o Senhor Jesus somente as reforçou. Em razão disso, tentaram prendê-lo mais uma vez, mas ele escapou novamente. O tempo não estava muito distante agora, quando ele permitiria que o prendesse, mas ainda a sua hora não havia chegado. Então, o Senhor novamente se retira para além do Jordão, para o mesmo lugar onde começou o seu ministério público. Seus 3 anos de palavras e obras maravilhosas estavam terminando. Ele terminou aonde ele começou, fora da ordem estabelecida do judaísmo, num lugar de rejeição e de solidão. Os que viram ter com ele provavelmente eram crentes sinceros, estavam dispostos a compartilhar o seu opróbrio e tomar lugar com ele fora do arraial de Israel. Esses seguidores pagaram um brilhante tributo a João Batista. Eles lembraram que o ministério de João não era espetacular ou sensacional, mas era baseado na verdade. E tudo o que ele falou acerca do Senhor Jesus foi cumprido no ministério do Salvador. E isso deveria animar a todos os cristãos. Talvez não possamos realizar grandes milagres ou ganhar a atenção do público, mas pelo menos podemos dar verdadeiro testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é de grande valor aos olhos de Deus. E isto, com certeza, é de grande valor aos olhos de Deus. Crer que Jesus é a verdade de Deus, que Jesus é o Filho de Deus e que o Pai e o Filho são um. É fascinante a gente notar que, apesar de ter sido rejeitado pela nação de Israel, o Senhor Jesus achou alguns corações humildes e receptivos. Somos informados de que muitos ali creram nele. E é assim, em todas as épocas. Há sempre um remanescente do povo que está desejoso de tomar o seu lugar com o Senhor Jesus, sendo como ele rejeitado pelo mundo, odiado, até mesmo desprezado, mas desfrutando a agradável comunhão do Filho de Deus. E você crê que Jesus é o Filho de Deus e que as obras que ele fez eram as obras que o seu Pai enviou para ele fazer? Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Vamos entrar amanhã no capítulo 11, falando a respeito da doença de Lázaro. Até lá!